Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. É a segunda da série de Vamos Falar de Apometria. E da vez passada a gente falou sobre aquela sensação de ficar repetindo os mesmos padrões, perceber que a coisa está se repetindo e que parece que a gente não sai do lugar. E a gente falou disso da outra vez. Quem não assistiu, tá lá na plataforma e é só voltar lá e assistir. Mas hoje a gente vai mergulhar naquele um pouquinho mais profundo nesse mesmo tema, porque está conectado, né? Bom, tudo está conectado, mas essa conexão com as nossas emoções. Então, quando a gente fica mais sobrecarregado, né, de pensamento, o pensamento é a parte elétrica do nosso campo, né? Mas o nosso campo é eletromagnético. Então, o que, que é esse magnético? As nossas emoções. Então, esse sobrecarregado pode ser com um sentimento de tristeza que você não sabe de onde vem, ou um sentimento de insatisfação, ou um sentimento de inadequação. Então, esse sentimento que na nossa tabela no mapa de consciência não é frequência, né? É campo atrator. Atrator por quê? É o campo magnético do conceito. Então, sentimento e emoção é magnético. O pensamento é elétrico. Nosso campo é eletromagnético. Então, esse da gente não saber de onde vem é porque está no inconsciente, está em outras coisas que a gente experienciou e viveu, e muitas dessas não estão no nosso consciente, né? Então, quando a gente está falando, estou assim ou assado sem motivo, ou do nada não é, né? Tem alguma razão que por um acaso não está consciente no momento, mas isso acontece. Então, por exemplo, tô com uma irritação constante. Isso pode ser de um desgaste, de um excesso de mental, ou de colocar a sua energia a mais em alguma coisa que não te nutra, ou sustentar um personagem, né? Sustentar alguma coisa que está em desalinho com seus valores, e isso pode ser gerar a irritação. Mas pode ser também que assim você se sente com uma sensibilidade. Vocês estão ouvindo as crianças? Porque eu estou. Desculpa aí, mas não tem como fazer de outra forma. Ou pode ser uma sensibilidade muito grande que parece que a gente é muito poroso. Então, essa sensibilidade ou a sensação de estar vulnerável ao que está acontecendo, situação, etc, etc, é uma sensação, é um sentimento. E daí, como qualquer emoção e sentimento que magnetiza, ele puxa para o nosso campo para a gente ter mais do mesmo. Não é de sacanagem, é só para a gente identificar onde que está essa desarmonia emocional. Então, quando a gente identifica, não é só isso que a gente faz. Identifica e cuida, né? Então, essas muitas pessoas e nós mesmos que carregamos as coisas, né? Puxamos para o nosso campo coisas que não são nem nossas, né? E isso é comum, isso é humano, deixa que eu faço, desde que eu aguento, sempre aguentei, qual que é o problema? Sempre fiz, sabe? Hoje a gente vai entender como isso acontece. E daí, por que que isso relaciona com a apometria, né? A apometria pode ser o caminho, até agora foi a ferramenta que mais funcionou. Tem uma outra mesa que a gente identifica emoções presas para a gente lidar, né? E daí já na nossa linha de tempo, na geracional, né? Nos nossos antepassados e gerações para trás. Mas a gente vai, antes dessa, falar sobre esses campos atratores, né? Esses campos atratores são os partes de nós que está
ressoando e vibrando, não numa linha de pensamento, mas numa emoção, que é muito mais necessário você resgatar do que cortar, né? Então, quando... Bom, falei que eu ia me apresentar, né? Sou Simone Kobayashi. Eu esqueço, gente, desculpa. E o meu objetivo é realmente colocar esse aumento de consciência e fazer com que a gente aprofunde e não saia por aí que nem falando sobre técnica como se ela fosse mágica. Não é, ela tem todo um fundamento e a gente vai saber por que isso funciona dessa forma. Para a gente saber, a gente tem como localizar, né, dentro de nós mesmos, tipo, a origem desses desequilíbrios emocionais, né? Se a gente sente, por exemplo, uma tristeza profunda, mas não tem uma causa aparente, não tem agora, né? Não tem uma causa nesse momento. Mas a tristeza profunda, que eu não posso falar nome de doença, lembra? Terapeuta não fala nome de doença. Quem cuida de doença é médico. Então, é tristeza profunda. Então, essa tristeza profunda que as pessoas têm tem uma tendência não é que acontece do nada, daí do nada ou de repente. Não, né? Ou a sensibilidade, eu sou muito sensível, exageradamente sensível, eu fico irritada, né? Essas são manifestações bem comuns, inclusive, né, da desarmonia emocional. Eu até escrevi para que serve a apometria, e daí lá eu falo sobre desarmonia emocional por causa disso, como tristeza, ansiedade, que mais? Irritabilidade, sensibilidade. Nossa, tem vezes que a gente está tão lidando com isso de uma forma, sabe, assim, até o topo. Quem nunca chegou, né? Que aqui, até as tampas, que até a vírgula fora do lugar irrita. Não pode nem ter nem mais uma vírgula fora do lugar. Não é por causa da vírgula, não é que eu sou chata por causa da vírgula, é porque já acumulou. E esse é o grande problema. A gente acumula, né? E acumula, tipo, conflito interno. E daí um conflito interno gera outra coisa, por exemplo, indecisão. Ou essa insatisfação vai gerar uma procrastinação, né? A minha insegurança faz eu não escolher, eu ficar aqui, acomodada. Então, são questões importantes que a gente vai empurrando e acumulando. E aquela vozinha, sabe, que deixa a gente na dúvida e não sei o quê, não é sabotagem. É isso que a gente acha que é sabotagem, que impede o nosso avançar, as coisas que parecem que nos travam, etc., tem mais a ver com uma super proteção, porque alguma coisa naquele lugar que eu estou está ressoando perigo. E esse ressoar perigo, eu posso não ter consciência, porque pode ser uma parte que viveu uma outra experiência parecida, similar, com alguma coisa, um ponto de contato parecido, e está ressoando em insegurança, em conflito, em indecisão, entendeu? E daí trava, mas trava não é de sacanagem, é pura autodefesa, que não tem mais valia, né, na situação, etc. Mas, mesmo assim, esses conflitos internos, ou seja, qual dessas coisas, pode gerar frustração, apatia, falta de realização e dificultar a gente na tomada de passinhos que a gente queira dar. E não é mental, não é processo mental, é mais profundo, é emocional. Então, quando a gente chega
nesse ponto, é assim, tá, e como então a gente pode ver a origem? Ver mesmo, na apometria tradicional, lá 1970, né, do Dr. Lacerda, os médiums de incorporação, eles traziam essas partes, e essas partes realmente incorporavam e trocavam figurinhas sobre a, o que tinha vivido, descarregava, desabafava, né, recebia abraço, ou recebia então vamos se cuidar, né? Agora, na mesa, a gente não precisa, eu falo que não precisa contar a história. Por quê? Eu vou tomar chá. Porque como seres humaninhas que somos, a gente gosta de uma história. E daí, aquele conceito que foi trabalhado, lidado e está resolvido, a parte foi resgatada, né? Aquela parte que estava em conflito interno, ou em ressonância com tristeza, ou em ressonância no medo, etc, etc, que foi cuidada, a gente pega e fala assim, ai, você não sabe o que aconteceu, o que eu descobri, porque isso, porque aquilo, e volta a historinha. Então, a gente se conecta com aquilo de volta por livre e espontânea vontade, em vez de, ok, foi cuidado, então vamos continuar. Não precisa ficar rememorando, ou remoendo, ou revivendo, ou esmiuçando até o último que sapato que eu tava, que ano que era, entende? Não precisa. A gente precisa cuidar dessa parte, né, que estava presa por algum momento, cristalizada num tempo diferente, vivendo aquela emoção, e o nosso contato com isso, e não que roupa que a gente estava usando. Eu chamo isso de. Eu sou chata, tá, gente? Eu chamo isso de fofoca espiritual. Então a gente deixa a fofoca espiritual de lado e vai cuidar do que importa. E o que importa é lidar com o nosso bem-estar, com isso que está nos afetando, e isso inclui tanto os nossos conexões com essas experiências passadas, né? Que pode ter sido geracional, pode nem ter sido minha, né? Mas tem conexão comigo aqui agora, então eu vou lidar com isso que está conectado comigo aqui agora, entendeu? Essa parte, esse campo atrator esse fragmento que está reverberando, ou subpersonalidades, como você quiser chamar, partes fractais, etc., que pode estar fixado naquele estado emocional passado ou paralelo, ou de outro qualquer forma de mecanismo que você queira falar, e atuando como um mecanismo de defesa. Não é do mal, é como um mecanismo de defesa. O que acontece é que bloqueia o nosso fluxo natural de energia. E daí a gente decide se vai fazer ou não um trabalho relacionado a isso ou não. Tá? Então, essas partes que podem estar vibrando, que a gente considera mais em frequências mais baixas, como culpa, como medo, quem nunca, sabe aquela coisa de atira a primeira pedra? Quem nunca? Então, não, é para acolher, é para cuidar. Isso se reflete diretamente na nossa experiência emocional do aqui e agora. A tristeza constante, por exemplo, ou uma ansiedade intensa, angústia, não é do nada, né? Pode ser ecos dessas partes fractais, partículas, corpos multidimensionais que estão no nosso campo de informação, inclusive, nosso campo vibracional. Então, como que a gente pode fazer? A apometria ajuda,
super amo essa ferramenta, e ela faz esse caminho para maior alívio, maior harmonia, né? Como é possível encontrar esse alívio? É, se não é, você não vai para trás fazer, não é mental, né? Então, lidar com isso no campo mental não ajuda muito, né? Quase nada. Ajuda para o nosso pequeno ser, né, mental, que gosta de saber das coisas. Então, a gente gosta de saber das coisas, mas precisa saber até onde e até onde isso atrapalha, até onde isso ajuda. E eu vou falar isso com maior abertura do coração que eu tenho. Geralmente, se você não é para saber, senão você teria sabido, sabe? Senão você saberia, entendeu? Então, se a gente tem essa, o nosso sistema é perfeito. Se a gente tem esse sistema que faz a gente esquecer, algum motivo tem, né? E vou dar um exemplo. Teve uma cliente minha, ela falou assim: é, na apometria não acaba, você não acaba vendo, não sei o que, tá. Muitas vezes eu vejo mesmo, mas eu não quero ver. Então, desde que eu comecei o estudo da apometria, em estudo, né, sistemático, pautado pelo Dr. Lacerda, eu falo apometria de 1970, que foi quando ele começou a escrever e sistematizar a apometria em centros kardecistas. Não foi desde lá, né? Mas eu segui essa escola até, sei lá, quanto tempo atrás, uns 15. Depois fiz 2 anos de apometria em estudos de caso. Em grupos a gente estudava, né? Adoro fazer isso. Até que eu percebi que isso não estava ajudando, porque a gente se pega na historinha. E o se pega na historinha é o mental querendo fazer entendimento. Então, porque meu irmão isso, eu era não sei o quê, e aconteceu tal situação, e blá, 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 né? Acabava um excesso de mental, mas a sintonia era emocional. Voltando para minha cliente que me perguntou: você vê? E eu falo: olha, eu geralmente peço para não ver. Então, e isso é verdade. Então, eu posso ver, eu posso não ver, mas geralmente eu peço para não ver. Quando eu começo a ver, eu falo: não quero não, por favor, tá? Por causa disso. Porque a gente se comove, né? Comove o mover emocional. Então, quando você vê, tá lá no meio da história já, né? Sentindo tudo. Que não é o caso. Por quê? Quando você está sentindo tudo, tô sentindo tudo, tá sentindo tudo, você está no meio já. Quando você percebe que tem um desequilíbrio, percebe o movimento no campo, você tem a ação, a atitude. E elas são coisas diferentes. Daí ela falou assim: não, porque eu queria muito saber, eu queria fazer, porque eu tenho que lidar com a autoridade, blá, 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 falou do problema dela. E ela estudou em colégio de padre, eu estudei em colégio de freira, ela estudou em colégio de padre, e ela falou assim: eu tenho certeza que esses padres fizeram X, Y, Z, e etc, etc. E assim, na hora, a minha sensação é de que você está pronta para saber que você era o padre, né? Porque tem essa possibilidade. Então, talvez a gente esqueça por causa disso, porque a gente foi tudo, né? Somos todos um, e a gente fica brincando de partinhas, né? Ou teve uma relação, ou você está na vítima, ou você está no algoz, para que entrar nisso? Não precisa, né? Então, vamos lidar dessa forma, com autorresponsabilidade, sim, né? Culpabilidade, não, né? E para desbloquear e restaurar esse equilíbrio.
Sim, a gente julga. Então, quando a gente sabe da historinha, a gente se comove, né? Julga, sem esforço nenhum. Então, para sair disso, a melhor coisa é lidar com a coisa que se apresenta, com aquele incômodo que está aparecendo realmente no seu campo, na sua vida, para lidar com a coisa sem apontar o dedo. Porque apontar o dedo, o que acontece? Tem um para frente e 3 para cá, né? Então, o objetivo é criar esse campo vibratório mais harmônico. Então, se você foi para lá, quem é, né? Quem foi daquele lado, depois. Então, falando de mim, do meu filho mais velho, quantas e quantas vezes foi mãe, filho, tio, avô, pai? Então, o negócio é o seguinte: a gente vai resolver ou vai continuar? É assim em cada uma das partes. Então, como que a gente vai continuar? O que você escolhe? Eu escolho fazer mais harmônico, amoroso, leve, né? Então, quando a gente fala em autorresponsabilidade, não se trata de negar a dor, né? De situações e de coisas que acontecem no mundo, inclusive, né? Ou culpar a si mesmo, ou culpar o outro, mas de assumir o poder de transformar a resposta que é interna, que a gente dá a partir daquele momento, desse momento do aqui e agora. Então, a apometria dá a ferramenta para a gente fazer isso, né? Por que que de vez em quando, muito, muito, muito raramente, a apometria não funciona? Porque eu vou falar, muito raramente, a apometria não funciona. É porque o sistema que está sendo alimentado, ou de culpa, sabe, desse culpabilização ou de julgamento, está em ação aqui e agora ainda. Então, a gente pode cuidar das outras partes, mas essa parte que está aqui está fazendo a mesma coisa. Então, ok, vai tirar o peso, não é um reflexo e um eco com as outras partes que acaba acontecendo. De turminha fica muito mais fácil você repetir o padrão, né? Mas, então, mas não mudou nada, não mudou nada, porque precisa mudar você também, né? Daí não é apometria. É um passinho de cada vez, elevação da sua frequência vibracional, maior consciência, e é um trabalho, né? Então, para alívio emocional, clareza mental, benefício é direto. Então, se não foi para você que continua fazendo a mesma coisa, mas aquela parte foi resgatada, ela não está mais em sofrência, né? Porque foi encaminhada. Agora, basta a gente decidir fazer a mesma coisa com a gente mesmo, porque não é conexão, né? A ferramenta te dá, a técnica em si faz esse processo, né? De localização e resgate, ajuda a gente a compreender, porque eleva nosso grau de consciência. Então, origem de emoções, para libertar, né? Liberar o que não faz mais sentido, harmonizar o nosso campo, né? E trazer, sim, mais leveza, mais bem-estar, né? Mais amorosidade, menos julgamento. Então, quando a gente percebe uma desarmonia emocional, eu realmente recomendo a apometria, porque tem algum conteúdo para trás mente que está, principalmente quando a gente fala, então, do nada, ou de repente, não é do nada, a gente só não tem a visão além do alcance, né? Mas do nada não é, tá? Eu vou abrir para perguntas. E aqui a gente corta e eu vou parar de gravar.